En segundo lugar, mientras presentamos el PowerPoint, tengo el placer de presentar a María do Seu Estiveira, que es licenciada en Lenguas y Literaturas Modernas, máster en Literatura Comparada, con un trabajo sobre la marginalidad de Fernando Pessoa. Es doctorada en Estudios de Literatura y Cultura, con la tesis A Marginalia de Fernando Pessoa, en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. Es asistente al programa de postdoctorado en Estudios Comparados y está realizando una investigación en este sentido. Es miembro del Instituto dos Estudios do Modernismo y del grupo de trabajo Extrañar Pessoa. Ha publicado varios artículos en Portugal y en el extranjero y ha participado en varios encuentros y congresos. Cuando quiera tiene la palabra. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos na sala, gostaria de agradecer a organização deste colóquio no ter convidado para estar aqui presente e gostaria também de cumprimentar os meus colegas de mesa, parceiros já também de outras ocasiões. Quando se fala na necessidade de editar a obra de Pessoa ou da importância de rever e até republicar alguns textos já editados em diversas edições, ou até a intenção de disponibilizar esta obra online, ambicionando-se, portanto, à publicação de uma obra completa que, a concretizar-se, ainda demorará algum tempo, dada a extensão do espólio, é também necessário questionarmos sobre tudo o que deverá constituir este espólio. Os fragmentos que estão na arca, os cadernos, os artigos publicados em jornais e revistas ou até as traduções realizadas. Na realidade, a de todas estas hipóteses, ainda deixado de considerar aquilo que, com as devidas especificidades, poderíamos chamar de um segundo espólio, praticamente todo de editar e que se encontra incluído nas centenas ou mesmo milhares de páginas dos volumes que constituem a Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, que está neste momento à guarda da Casa de Fernando Pessoa, em Lisboa, e uma pequena parte ainda na posse dos familiares. Ainda a biblioteca, que agora está disponível para consulta, quer nos investigadores, quer na sua versão online, não compreende efetivamente a totalidade dos livros realmente lidos e consultados por Pessoa, já que a identificação dessa totalidade, ou aquilo que poderíamos chamar de biblioteca ideal, dificilmente será concretizada. Aquela que nós agora temos acesso está disponível completa, não apenas como leitor, mas também na sua função de anotador. Não às vezes estabelecendo uma relação intrínseca com os escritos que deixou por revelar ainda dentro da sua área. Assim, enquanto consultamos esta biblioteca e nos detemos naquilo que ela nos oferece, em termos de marca pessoana, podemos identificar um conjunto de especificidades e particularidades que apontam para a concepção de uma regularidade ou homogeneidade em termos de anotação, o que nos leva a concluir que a imaginário de Fernando Pessoa se assume como um instrumento de trabalho para estudiosos e leitores e que permite a constituição de um recurso enquanto leitor, ao mesmo tempo que revela outra faceta de Pessoa ao nível da produção reflexiva, criativa e até poética, a par da possibilidade de estabelecer uma consultação com textos posteriormente produzidos por autor. Na realidade, sempre que anota um livro, Fernando Pessoa acaba por revelar algo de si próprio. Aquilo que acredita, aquilo que o distrai ou que o apaixona, aquilo que o perturba ou irrita, ou até aquilo que anteriormente deu, exibindo também pormenores fascinantes relativamente à época ou ao contexto em que foram produzidas as anotações e conferindo à leitura uma função interativa na medida em que o sentido não é apenas pertença de um texto, mas é reproduzido pelo leitor em conjugação com as estruturas verbais do mesmo. Ainda que a janela pessoana, até há relativamente pouco tempo, não tenha recebido a mesma atenção por parte dos investigadores, como todos os outros documentos do espólio, a verdade é que esta faceta do poeta português se revela fundamental para percebermos a recepção que terá feito de determinadas obras e o papel que as mesmas desempenharam na construção da sua identidade literária. Assim, convém, em primeiro lugar, especificar o tipo de anotações, marcas e outros sublinhados que podemos encontrar ao longo dos milhares de páginas que constituem esta biblioteca, caracterizando-as de acordo com as suas especificidades.
Os termos que eu em seguida vou apresentar já foram também apresentados pelo editor da Marginalia Coleridge. Em primeiro lugar, a Marginalia propriamente dita, onde se inclui tudo aquilo que foi escrito nas margens dos textos, às razões em branco ou nas folhas de guarda e qualquer espaço em branco de um livro. Por vezes, estão também disponíveis em papéis que se encontrem inseridos no próprio livro ou no diretório para notas de leitura. Vejamos o caso deste exemplar, que pertence à biblioteca, com a anotação ao lado, e neste caso, novamente a lápis, aquilo que chamamos então de marginal. Por outro lado, encontramos outras formas de anotação, igualmente importantes e reveladoras, e o que podemos chamar de submarginália. O que será então isto? O conjunto de sublinhados, linhas verticais ao longo das margens, marcas e sinais de pontuação. Por exemplo, nesta obra de Johnson's Arthur Burroughs, o sublinhado "Poetry is the art of uniting pleasure with truth by one imagination to the help of reason." Também um traço vertical ao longo da margem e, no caso deste exemplar, para além dos traços verticais ao longo da margem, as abreviaturas. São várias as que surgem ao longo de todos estes livros. O EN para nota, nota bene, o EX para exemplo, etc. Neste caso, este exemplar, não só as indicações escritas, como os traços verticais, como algumas marcas e sinais de pontuação. Para além deste segundo aspecto, considerado submarginália, encontramos também a chamada quasi-marginália, e que corresponde às notas escritas em livrinhos de leitura, em cadernos ou em folhas separadas, que não tendo sido escritas no próprio livro, a ele se referem diretamente, como é o caso deste fragmento que encontramos no espólio e que se refere diretamente a um dos livros que leu sobre a geração. Relativamente a esta categoria em particular, existem vários exemplos deste tipo de anotações e reflexões, sendo que uma das possibilidades para tal acontecimento seria que a pessoa teria escrito as suas notas num desses cadernos ou folhas enquanto ia ler um livro ou no resultado de uma leitura temporalmente próxima. Como sabemos, a Constituição da Biblioteca de Fernando Pessoa não terá sido de modo algum revisada ao caso, já que, excetuando alguns livros que recebeu de irmão do seu padrasto, ou alguns livros que foram votados por amigos, cada livro foi adquirido com mais um motivo ou uma intenção. Uma vez que a pessoa procurava estar a par das edições nacionais e estrangeiras que iam sendo publicadas, relativamente aos temas que eram mais caros, chegando a fazer listagens de livros que desejava vir a adquirir ou que já tinha adquirido. Este é o caso, por exemplo, de um caderno atribuído à Alexander Sturges, de 1906, e que podemos ver ao lado a identificação das letras do alfabeto com listagens por ordem alfabética de livros, alguns incluídos na sua biblioteca, outros não. Em resultado disto, na literatura portuguesa até o momento, o corpus da Marginalia pessoana é considerado como um dos mais importantes, quer pela variedade dos temas que abrange, quer pela sua habilidade crítica, quer ainda pela importância que assume para a generalidade da sua obra. Desta biblioteca, constituída por 1419 volumes, cerca de 70% destes volumes contêm alguma forma de anotação, que importa destacar e compreender, sendo que para proceder ao seu estudo é fundamental desde logo identificar algumas particularidades que determinam a sua categorização e interpretação, nomeadamente qual a extensão das notas inseridas num determinado livro, que tipo de anotações ou comentários pretende encontrar, qual a sua função e que relevância assumem para o texto em que se insere. Uma das formas primárias da anotação consiste em deixar no livro a chamada marca de posse, ou seja, a assinatura.
Assim é como vemos os livros que pertencem a uma pessoa assinados por si ou por alguma das suas personalidades literárias e juvenis. Efetivamente, o número de livros com inscrição de uma assinatura ascende a cerca de 3 centenas. E, em muitos casos, torna-se possível determinar a altura em que aproximadamente a pessoa os leu, ainda que a esmagadora maioria não inclua qualquer datação escrita pelo poeta que nos permita determinar o ano exato da sua leitura. Tal possibilidade deve-se ao facto de, por exemplo, podemos classificar as assinaturas enguardadas nos livros de pessoa de acordo com 2 períodos distintos, que o próprio poeta escreveu numa carta a Armando Gomes Rodrigues, quando declarou que, a partir de setembro de 1916, tomaria a decisão de fazer uma grande alteração na sua vida e que consistia em tirar o acento circunflexo do apelido. Assim, pessoa, isto será em outra lista, pessoa com acento circunflexo passaria a assinar pessoa sem acento circunflexo. Para além destas formas de identificação da posse de um livro, encontramos também o recurso a uma espécie de carimbo com as iniciais do nome do poeta, que podemos também associar temporalmente ao período da adolescência em Durban, bem como referência a Charles Ford Tannen, sempre em conjunto com a assinatura do autor, como podemos ver, e a Alexander Sturge, neste caso, autonomamente, entre outros. Para além disso, Fernando Pessoa escrevia notas marginais por razões múltiplas. Por exemplo, enquanto estudava, ainda nos seus anos de juventude, este é um manual de latim usado por Pessoa em Durban. Como podemos ver, está cheio de anotações. Era bastante comum a Pessoa deixar assinaturas variadas. Há aqui a preocupação, e nós conseguimos perceber a preocupação de Fernando Pessoa treinar a assinatura, não só a sua própria assinatura, como também de alguns significados ou personalidades heteronímicas. Este papelinho branco pode virar-se. Do outro lado está o horário escolar de Fernando Pessoa. Neste caso também, dentro do manual, em que Fernando Pessoa deixa uma pequena placa que diz "Don't send this book for fear of shame, for it is the owner's name. And if I catch him by the tail, he will be off to Durban jail." Portanto, seria a ameaça de quem tentasse levar o manual dos jovens estudantes. Curiosamente, este tipo de rima não é atribuído como original ao próprio Pessoa, como original, porque era habitual este tipo de versejar para os livros identificar a posse e quase fazer uma ameaça a quem tentasse subtrair. Para isso também, Fernando Pessoa escrevia, imaginava nos seus textos como forma de se recordar de algumas passagens que lhe interessavam particularmente e às quais poderia recorrer quando necessitasse, ou até para fazer comparações e remissões a outras obras. Por exemplo, no caso de The Power's Gold Treasury Songs and Lyrics, vemos como esta página está muito anotada e na parte de baixo, uma delas, faz uma referência a uma polia de Milton e ao lado faz uma referência a Shelley. Para destacar também ideias, é outra das funções da marginal pessoana e sobre os quais viria a refletir posteriormente na sua própria produção poética, ensaística ou até dos seus trabalhos. Vemos o caso, por exemplo, em Rosa von Hickman, com na parte superior uma referência Explanation for Career. Também para preparar, por exemplo, a tradução de textos, fazendo traduções interlineares, como no caso da obra Shakespeare de Tempest, em que esta página está cheia de traduções. Ou até para a produção poética reflexiva e, como neste caso das obras de Chatterton, em que faz uma observação acerca do autor e, do outro lado do lápis, uma observação que eventualmente poderá ser atribuída a Sellers, embora não esteja
a matéria não está devidamente identificada. Por vezes também encontramos algumas referências que permitem perceber um elogio ou até a ironia do poeta Pessoa relativamente aos textos e aos autores. Neste caso, Pioneer Humanists, ainda estamos com a identificação do poema de Carey, neste caso ainda, a identificação de Excellent e Marvelous, ou então, neste caso, a propósito do poema Fortunate Indian, em que o poeta escreve Fortunate is he who doesn't read it. Portanto, não deveria ter buscado. Através da observação e do estudo imaginário pessoal, ficamos com a sensação de que esta se constrói com base na fantasia característica do processo de leitura, que estimula o diálogo fictício entre autores que conversam com alguém e o leitor que responde. Sendo que os primeiros não têm a oportunidade de expor as suas perspectivas diretamente e os segundos não têm resposta às suas solicitações ou às suas provocações. Efetivamente, aquilo que verificamos a partir da marginal pessoana mostra-nos que o poeta, enquanto imitador, se dirigia muitas vezes diretamente aos livros que lia e aos seus autores, fazendo, regra geral, uma leitura crítica e atenta, embora tendo naturalmente a consciência de que estes não estavam diretamente disponíveis para estabelecer uma troca de ideias. Ainda assim, tal assunção não impedia de partilhar uma certa ilusão de intimidade e dramatismo, encarando cada livro como se uma personificação do seu autor se tratasse, parecendo esperar que o próprio autor ouvisse as suas objeções ou os seus elogios. E uma pensar relativa à psicologia da leitura, que certamente poderá ter implicações com a escrita da marginália, Marcel Proust refere sutilmente que ler é uma forma de conversar com os melhores e mais sábios. A diferença entre o livro e o mito do meu não é sentada no seu grau de sabedoria, de grandeza, mas da forma como comunicava entre si. Na medida em que a leitura, ao contrário de uma conversa, assentada na recepção da comunicação de um outro pensamento, embora este estivesse a ser recebido em solidão, ou seja, enquanto se desfrutava do poder intelectual que se adquiria quando estávamos sós e a conversa rapidamente se dissipa. Por outro lado, também a autora americana H.J. Jackson referiu que a experiência da leitura envolve quase sempre um momento de competição adulta e de uma oscilação entre a reação e a resistência, entre a identificação e o afastamento, que a marginália pode servir como suporte a esta perspectiva ao mostrar o conflito associado à tarefa normal de leitura. Estas reflexões podem seguramente aplicar-se ao caso de Pessoa, cujas anotações enquanto leitor e anotador sensato que geralmente era, embora podendo transformar-se subitamente num anotador irregular, impetuoso e imprevisível, chegando até a anotar alguns livros sem sequer abrir as páginas dos mesmos. Por outro lado, a anotação pode ser também encarada como uma forma ou uma rotina de aprendizagem, que levaria a leitor a procurar palavras para articular a sua diferença e a marcar a sua independência em relação ao autor. Parece-nos que, em termos psicológicos, esta técnica funcionaria para Fernando Pessoa como uma forma de autoconsciência, já que a sua concordância ou discordância de um determinado autor contribui para a construção ou descoberta da sua identidade como leitor, anotador e como poeta e autor. O livro anotado geralmente passava o desenvolvimento da autodefinição de Pessoa como leitor relativamente ao texto. Assim, e apesar do poeta português pretender afirmar a sua separação relativamente ao livro que anotava e ao seu autor, muitas vezes revelava algumas subtilezas, tendendo regularmente a adotar meios de identificação orientativa ou mesmo. Talvez fosse por isso que muitas vezes escrevia as suas notas no livro do texto, ou até em duas línguas em simultâneo, o resultado de duas leituras diferentes. Sugeriu assim que assumia em pensamento uma língua que podia não ser exatamente a sua. Deste modo, podemos inferir que a imaginação de Fernando Pessoa combina e sintetiza as funções de leitura e de escrita, o que aumenta a atenção natural entre o autor e o leitor, tornando-se este último uma espécie de rival do primeiro, embora sob condições que conferem um poder considerável. Mas, enquanto aparentemente a pessoa parece mais subserviente ao texto, continua a ser implicitamente crítico, assumindo funções autorais, tornando-se marginal e, por isso mesmo, quase sempre invasiva, uma vez que expressa um impulso primário de posse.
Cada nota encerra em si mesmo uma auto-asserção e a pessoa, enquanto leitora lutador, deixa no livro a sua marca como evidência desta rivalidade, que também já Bruno falou nela, como a luta mística entre o efêmero e o poeta, quer através de observações críticas ou depreciativas, quer de elogio e de reconhecimento. Verificamos também que em diversas ocasiões as leituras de pessoa podem na realidade ser já uma releitura e que a imaginária pode ter sido escrita em diferentes ocasiões e com objetivos diversos. Grande parte da mesma revela um estudo laborioso e pormenorizado, refletindo no razoavelmente irregulado sistema de marcação, sublinhados, traços verticais simples e brutos nas margens, sinais de chamada de atenção, correções, traduções, referências, citações a outras obras, ou até mesmo comentários relativos a questões de interpretação textual ou reflexões pessoais. A questão que finalmente se levanta é por que deve ser dada então especial atenção à originária de Fernando Pessoa? Várias razões podem ser apontadas. Por exemplo, a vasta amplitude temática da sua biblioteca e do tipo de anotações, que oscilam entre temas como, por exemplo, o esoterismo e as ciências ocultas, o que permite perceber como o poeta estava familiarizado com doutrinas tão variadas como as teosóficas, ocultistas, maçónicas, templárias, cabalistas, rosicrucianas, entre outras. Conhecedor dos seus rituais e pressupostos ideológicos, tendo a possibilidade de realizar comentários e críticas aos autores mais representativos. A partir destes sublinhados e anotações, é possível perceber, por exemplo, como estas obras influenciaram a produção de textos esotéricos pessoais, textos astrológicos e ocultistas, como, por exemplo, a mensagem, ou até conduziram à criação dos seus heterónimos. Por exemplo, a frase introdutória da mensagem em latim, Benedictus Dominus Dei Noster, qui dedit nobis signum, está exatamente sublinhada num dos livros que pessoa leu na sua biblioteca. Outra classe muito importante, a filosofia, a política, a psicologia, em que se aliam as questões da genialidade das patologias mentais. A religião, que permite compreender a diversidade de correntes estudadas, a busca do conhecimento e da verdade, como serviram de apoio e de suporte para a construção dos seus textos filosóficos. A literatura, que é a classe mais abrangente e numerosa em termos de exemplares e a mais extensamente anotada. Desde os tempos de Durham, Pessoa retornou os autores clássicos, autores de língua inglesa, francesa, espanhola e portuguesa. Podemos observar, por exemplo, o interesse de Pessoa, por exemplo, por ensaios como os de Addison, Steele e The Spectator, Milton, Byron, Carlyle, Shelley, Keats, Wordsworth, Walt Whitman, Oscar Wilde, Shakespeare, Molière, etc. Podemos perceber, por exemplo, de que forma as reflexões de Pessoa acerca da polémica Bacon-Shakespeare foram influenciadas pelos livros que abordavam este tema, ou como as leituras sobre Walt Whitman influenciaram a sua produção heteronímica, ou os contactos com a obra de Lara influenciaram a sua perspectiva saladente e artística. Também podemos verificar como encontramos manifestações de heteronímia pessoana nesta biblioteca, através de leituras realizadas e pelo facto de alguns livros estarem assinados por alguns neófónicos e personalidades literárias. Por exemplo, como neste caso, e ainda como neste caso, um texto que não está assinado e eventualmente atribuível a Charles Sturge. Também pela possibilidade de verificarmos a existência de projetos de tradução de algumas obras, como no caso de Shakespeare, da Tempest e das obras de Horácio. Pela possibilidade de ter comparar leituras e anotações diferentes em exemplares diferentes da mesma obra, como por exemplo de Shakespeare, que existem 2 exemplares com The Tempest, de Milton, que existem 2 exemplares em que os mesmos poemas Laurel e o Penseroso estão anotados, e a Milton, por exemplo, com 2 exemplares da obra, um assinado por Alexander Sturge, o outro assinado por Pessoa. Pela possibilidade de detectarmos momentos de metastextualidade e, finalmente, pela possibilidade de identificar momentos diferentes de leitura e diferentes números de leitura, assinaturas diferentes, datas, caligrafias. Assim, a apresentação e estudo nacional de Fernando Pessoa assume como um elemento valioso para a compreensão deste autor, uma vez que permite o acesso à construção do processo mental enquanto leitor e anotador,
e reflete a vontade de interação com o livro objeto de leitura e implicitamente com o autor do mesmo, deixando de ver como a seção do conjunto de leituras contribuiu para a construção de uma individualidade própria. Deste modo, é importante salientar a importância da análise deste tipo de anotações e marcações, não tendo muito mais a ainda para explorar e muitos livros da Biblioteca Pessoana para estudar, sendo certo que teríamos pela frente um leitor cuja intensidade emotiva faz da marginal e por si produzida uma das melhores referências do género na literatura portuguesa. Muito obrigada.